Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Física Geral 3. Eu sou o professor Adriano Ferrarez e nós vamos continuar aqui falando de potencial elétrico, beleza? Começar aqui a nossa aula com o pensamento do momento do grande Robert Marley, né? Esse grande poeta jamaicano, né? Que diz o seguinte: não viva para que a sua presença seja notada, mas para que a sua falta seja sentida, tá bom? Então a mensagem aí desse grande poeta, né, do povo jamaicano, do povo preto do mundo todo e de todos nós, amantes da liberdade, tá certo? Muito bem, vamos lá. Campo elétrico e potencial elétrico em superfícies equipotenciais, tá? Lembrando, né, que o termo equipotenciais são o quê? São superfícies que têm o mesmo potencial elétrico. Então olha lá, as linhas do campo elétrico apontam na direção do potencial decrescente, né? Então você tem lá, né, as linhas de campo elétrico, elas vão do maior potencial para o menor potencial, do potencial alto para o potencial baixo, tá bom? Agora, se a gente considerar um pequeno deslocamento ΔL num campo elétrico, arbitrário é, o trabalho realizado, tá, contra o campo elétrico para se deslocar uma carga de prova Q0 nessa distância ΔL, ele é dado por quem? O trabalho é igual à variação da energia potencial eletrostática, que é igual à força elétrica vezes deslocamento. A força elétrica é dada por quem? Por menos Q0, o valor da carga de prova, vezes o campo elétrico, escalar o deslocamento. Muito bem. A variação de potencial elétrica é dada por quem? Nós já vimos, né? Ela é igual a menos o campo elétrico, escalar deslocamento. Tá bom? Estamos pegando aqui, né? Certa definição. Diferente de potencial, o que é? É menos campo vezes deslocamento. Muito bem. Então, olha só, se o deslocamento ΔL for perpendicular ao campo, o que vai acontecer? Né? O ângulo entre o campo elétrico e o deslocamento é igual a 90 graus. Né? E o cosseno de 90 vale quanto? Vale zero. Então a gente tem o quê? Que se você se desloca perpendicular às linhas de força do campo elétrico, a diferença de potencial é nula. Tá bom? E aí o potencial ele não se altera, tá? Então a maior variação que a gente vai ter de potencial, ele vai ocorrer quando? Quando o deslocamento ele é paralelo ou antiparalelo ao campo elétrico, ao vetor campo elétrico, tá? A maior variação de potencial elétrico ocorre quando o deslocamento ΔL, então é paralelo ou antiparalelo ao campo elétrico, beleza? Quando o deslocamento é paralelo ao campo elétrico, o que a gente tem? A gente tem o quê? Que o ângulo entre o vetor campo elétrico e o vetor deslocamento é zero. Então, cosseno de zero é igual a 1, certo? Então, a gente tem que a variação de deslocamento é igual a menos E ΔL, aqui, um módulo. Se a gente dividir isso aqui por ΔL, o que nós vamos ter aqui? Tá? E se a gente fizer o ΔL tendendo para zero, então a gente vai ter o quê? A gente vai ter que o campo elétrico para esse deslocamento, né, ali nesse ponto, é igual a menos a derivada do potencial em função do deslocamento. Certo? Com o dl paralelo a quem? Ao campo elétrico. Paralelo ao campo elétrico. Muito bem. A figura, ela mostra aqui para nós o quê? As linhas de campo elétrico devido a uma carga pontiforme. Tá vendo? Certo? Né? E aí o que a gente observa aqui? Ó? Se uma carga de prova for deslocada perpendicularmente às linhas de força, não vai haver realização de trabalho. Por quê? Porque o potencial elétrico ele não vai se alterar. Tá? Então, ó, se o deslocamento aqui ó, da carga for dado dessa forma aqui, ó, não vai haver. Então, olha lá, ó, o que a gente tem aqui? Ó? Que isso daqui, essa superfície aqui pontilhada, é uma superfície em que o potencial elétrico não se altera. Beleza. Então, uma superfície sobre a qual o potencial elétrico é constante é denominada de superfície equipotencial. Equi de igualdade, potencial igual. Ou seja, não existe diferença de potencial, porque o potencial é o mesmo para qualquer ponto dessa superfície. Tá bom? Sendo o potencial elétrico gerado por uma carga pontiforme dado por quê? V igual a K, Q dividido por R, o que a gente vai ter aqui? Ó? A gente vai ter que as superfícies definidas por R constante são superfícies equipotenciais. Então aqui estão representadas as superfícies equipotenciais. Ó. Essa é uma superfície aqui equipotencial para esse
potencial gerado por essa carga pontiforme, pontual aqui, ó, essa carguinha que está aqui no centro dessa figura. Então essa é uma superfície em que para todos os pontos o potencial é o mesmo, assim como essa daqui. Para todos os pontos, nessa superfície aqui, ó, esférica, né, a gente está vendo ela em bidimensional, mas ela é esférica, o potencial elétrico é o mesmo, tá bom? Bom, se eu pegar aqui as linhas de força elétrica, né, elas vão ser sempre perpendiculares a uma superfície equipotencial. Se eu pegar um campo elétrico uniforme na direção x, as superfícies equipotenciais são planos perpendiculares às linhas de força elétrica, como mostrado aqui. Então aqui eu tenho um campo elétrico uniforme na direção x. Quem são as superfícies equipotenciais? São esses planos aqui, ó, perpendiculares a quem? As linhas de força. Então, ó, para qualquer ponto dessa superfície aqui, o potencial vale VA. Para qualquer ponto dessa superfície aqui, tá vendo? Perpendicular às linhas de campo, o potencial vale VB. Essa é a superfície equipotencial. Para qualquer ponto nessa superfície aqui, o potencial vale VC. Aqui eu tenho o quê? Potencial maior para um potencial menor. Então o potencial A é maior que o potencial B, que é maior que o potencial C, como a gente viu, né, nas aulas anteriores. Tá bom? Aqui é uma outra representação, tá vendo? Olha só, aqui ó, o potencial no ponto A e no ponto B, como esses pontos estão sobre uma superfície equipotencial, eles têm o mesmo valor. E vale quanto? 100 volts. O potencial no ponto D e no ponto C tem o mesmo valor, que vale quanto? 90 volts. O potencial no ponto F e no ponto G, o mesmo valor, que vale 80 volts. Notem que, à medida que você se desloca no sentido das linhas de campo, né, das linhas de força do campo elétrico, o potencial elétrico diminui. Então, ó, aqui eu tenho ó, o maior potencial elétrico para o menor potencial elétrico. Tá vendo? Do maior para o menor. Tá certo? Muito bem. A figura a seguir, ela vai mostrar superfícies equipotenciais do campo elétrico provocado por um dipolo elétrico, né? Então aqui são as superfícies equipotenciais por um dipolo elétrico representadas, né? As linhas de força do campo elétrico são sempre perpendiculares às superfícies equipotenciais. Isso é um princípio físico, tá bom? Então aqui, né, a gente pode chegar a um conceito de gradiente, né? O que é o gradiente? Tá? Isso aqui é uma coisa que a gente usa mais em métodos matemáticos da física, né? Mas é válido aqui para a gente poder ver. Ó, um vetor que aponta na direção da maior variação da função escalar e que tem módulo igual à derivada dessa função escalar em relação à distância nessa direção é chamado de gradiente, né? Lembram lá? Menos dv dl. Então o que acontece aqui? Olha só, né? Se eu pego aqui, ó, se eu pegar a direção do deslocamento L, para o qual eu tenho dv sobre dl, olha lá, que é a derivada de uma função escalar, certo? Certo? Dividido, né, pela relação entre essa derivada da função escalar pelo deslocamento. Tá? A gente tem o que? Esse cara é o gradiente. E a gente observa o quê? Que esse dv/dl ele vai ter um valor máximo, né, que só pode ser o próprio campo elétrico. Tá bom? Então, na verdade, a gente tem aqui, né, olha só, ó, que o campo elétrico, né, na verdade, é o gradiente, aqui, ó, né, a relação dv/dl num ponto dado é chamado de gradiente do potencial elétrico nesse ponto, tá bom? E no caso aí é o campo elétrico, tá? A direção do deslocamento para o qual dv/dl tem valor máximo, ele é ortogonal, né? No caso aí, fazendo um ângulo, né, é sempre ortogonal às superfícies equipotenciais e que corresponde o quê? A θ igual a zero, tá bom? Correspondendo a θ igual a zero, tá? Muito bem. Essas são as referências da nossa aula de hoje, tá bom? A gente se vê na próxima aula, pessoal. Até lá.